Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 30 de janeiro, hoje é terça-feira. Nós estamos na quarta semana do tempo comum. Somos convidados, amados irmãos e irmãs, a acolher a palavra de Deus em nossa vida e suplicar ao Deus da vida que esta palavra produza fruto em nossa vida, em nossa história. Mas para tanto é necessário que o nosso coração esteja preparado, disponível a acolher, permitir que esta semente germine, crie raízes e dê bons frutos. Isso depende também da nossa parte para que se realize. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. E a mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Porque ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo.
Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos com o Salmo 85, que traz como resposta: inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Então, o Deus da vida que se importa, que dá atenção àqueles que mais necessitam. É isso que acontece com Jairo, que vai ao encontro de Jesus para pedir em favor da sua filhinha. Nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, não coloca nenhum tipo de resistência. Jesus então o acompanhou. Ele vai com este homem ao encontro desta pequenina que está enferma, já à beira da morte. Jesus está caminhando e há uma grande multidão. Então São Marcos faz questão de retratar 2 momentos importantes neste acontecimento. Imagino, sobretudo, esta grande catequese sendo dada por São Pedro. Como nós ouvíamos no Santo Evangelho, São Pedro é uma testemunha ocular. E pela tradição, João Marcos, o evangelista, procura narrar aquilo que ele ouvia das catequeses de São Pedro. Por isso, amados irmãos e irmãs, é tão importante, sobretudo, a forma como São Marcos vai narrando. Havia uma grande multidão, todos apertavam Jesus, comprimiam, toda hora estavam encostando, mas de repente uma mulher que sofria de uma hemorragia já há 12 anos, ela, amados irmãos e irmãs, toca na orla da roupa de Jesus e essa mulher fica curada. Ela fica completamente curada. Ela, amados irmãos e irmãs, alcança a graça da cura que vem então desta confiança irrestrita na graça, na confiança irrestrita no poder de nosso Senhor Jesus Cristo, que concedeu a esta mulher, de fato, a graça de uma vida nova, vamos assim dizer. É importante também, amados irmãos e irmãs, perceber que a mulher sofria há 12 anos, a menina também está, amados irmãos e irmãs, que está as últimas, tem 12 anos. Uma mulher, durante 12 anos, se vê, amados irmãos e irmãs, excluída, se vê impura, se vê à margem da sociedade e consegue então a dignidade para viver livre, sem nenhum tipo de acusação, mas com uma vida digna. Por outro lado, esta pequenina, que só tem 12 anos, nasce justamente quando essa mulher, a hemorroísa, começa a sofrer deste mal. Esta pequenina está sofrendo já à beira da morte. Quando a mulher é libertada, quando a mulher alcança a graça, Jesus sente uma força saindo de si e ela então se dá a conhecer, ela se revela em meio à multidão que ela havia tocado buscando a cura. Eis que a notícia chega sobretudo a Jairo, que a sua filhinha havia morrido. E por isso ele deveria parar de incomodar o Senhor. Porém, nosso Senhor Jesus Cristo diz: não tenhas medo, basta ter fé. Acompanham, sobretudo, Jesus neste caminho, Pedro, Tiago e seu irmão João. Ao chegarem na casa,
Jesus vê aquela confusão, todo mundo chorando e gritando, e ele então diz: por que esta confusão e esse choro? A criança não morreu, ela está dormindo. Então, o sono da morte. Muitas vezes nós dizemos isto, que o ser humano é tocado pelo sono da morte. Esta menina está dormindo, diz o Senhor. Chegou aquele que pode despertá-la, aquele que dará a ela a vida, pois Ele é o autor da vida. Assim também nós, um dia vamos dormir para essa realidade, vamos experimentar a morte corporal, mas a vida por excelência, que é o próprio Senhor da nossa história, o Cristo vivo verdadeiro que nos permitiu participar da graça por meio do santo batismo, de sermos inseridos no corpo místico da igreja, de fazermos parte dessa grande família, de sermos chamados filhos, filhas de Deus. Um dia, amados irmãos e irmãs, quando dormirmos para essa vida, o Senhor nos acordará para a vida eterna. Talita cum, levanta-te, menina, acorda, tenhas vida. A menina acorda, traz alegria aos corações. Ela se levanta e imediatamente começa a andar. Ela só tinha apenas 12 anos. Todos ficam admirados e Jesus recomenda para que ninguém diga o que aconteceu e conclui dizendo: dei a ela de comer, ela está com fome. Amados irmãos e irmãs, nós, enquanto igreja, somos como esta menina também. Somos como esta criança de 12 anos que é necessária ser acordada, né? Constantemente o Senhor nos toca, nos reanima, nos acorda para a vida, tirando-nos do pecado e nos trazendo para a vida nele, e nos convida a ser alimentados pela palavra, alimentados pela Eucaristia, ser tocados pela graça dos sacramentos da nossa igreja. Que o Senhor nos ajude, nos conceda, amados irmãos e irmãs, a graça de vivermos na presença do Senhor, que é o Deus da vida, autor da história, nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.